professor também pode ir completando, principalmente nas partes quando chegar da sua disciplina, tá bom? Eu dei uma melhorada depois que você me falou, Leonardo, uma parte inicial aqui da apresentação. Agora todo mundo está vendo a minha tela, não tá? Sim. Ah, tá ok. Então, gente, assim, ó, vamos começar. Primeiramente, mais uma vez, esse agradecimento e comentar um pouco da estrutura, como começou o curso. O curso, eu tive uma ideia, depois que eu fiz um serviço nas minas da Gerdau, em que o Wilson esteve envolvido, e aí a gente pensou, porque eu estava associando lá, né? Por que que veio essa ideia? É parte de geotecnia, hidrogeologia, segurança do trabalho, e a própria mineração na qual que o Wilson estava. Então a gente viu que a mineração, o processo não é só a cava, ele não se limita somente ao produto, é toda uma cadeia, né? De início, o meio, tá? A própria lava propriamente dita, mas tem um fim depois que o produto chegou, ou até exaurir, dar um fim, fechamento da mina, tá? Então aí a gente criou, e aí veio o Leonardo Leite para dar essa continuidade a esse curso de engenharia de mineração a céu aberto. Principalmente por quê? Porque Minas Gerais está inserida, né, várias mineradoras, a região de Belo Horizonte, no quadrilátero ferrífero, tem essa demanda, além do Brasil como um todo, focos, né, no centro-oeste, norte, né, e aqui no sudeste em vários pontos, tá? E aí, esse curso, a gente tem ele na modalidade online, eu vou explicar direitinho essa modalidade. E as inscrições, elas começaram em 1º de maio e vão até 10 de agosto. Normalmente, esse período é prolongado uma semana. Às vezes, a história, né, a minha experiência mostra isso. A programação do nosso curso é começar em 9 de setembro, uma segunda-feira, e terminar em 4 de maio de 2026. Normalmente é uma previsão. A propósito, depois eu vou chegar lá no final, o projeto do curso ele é dimensionado para andar de 13 meses até 21 meses. E aí a experiência tem mostrado que tem turmas que terminam com 15 meses, 17 meses. Excepcionalmente teve turmas que eu coordenei que terminou com 19 meses. Por quê, professor? Termina, às vezes, não dentro do prazo certinho, os 13 meses. Hoje mesmo eu tive isso. Uma professora do outro curso me passa a mensagem cedo, ela estava lá no aeroporto do Paraná, tendo que voltar aqui para Minas Gerais, e aí, né, com atrasos. E aí não teve jeito, ela teve que cancelar a aula e reprogramar para o início lá de agosto. Então, eventualmente, acontece isso, porque os professores são professores, não é dedicação exclusiva à academia. O diferencial do nosso curso é esse. Depois que eles vão se apresentar, o próprio Leonardo Leite vai falar disso, são professores que estão no dia a dia da mineração. E às vezes tem eventos que tomam esse tempo que não estava previsto, tá? Mas então a ideia é aqui em setembro de 2024 e no máximo até maio de 2026, tá? As aulas. Eu quero esclarecer o seguinte: a gente tem recebido algumas mensagens aqui na coordenação, eu e o Leonardo, entendendo que o curso é EAD. Não, o curso é ao vivo online. O que diferencia EAD do online? O EAD, a aula é gravada num estúdio e aí o aluno vai assistir o dia que ele quiser.
Agora o nosso não. As aulas são às segundas e às quartas-feiras, nesse horário. Recentemente um fez assim um contato, professor, eu trabalho de turno, não vou poder assistir às aulas de segundas-feiras. Então, a proposta não é essa. Você tem que participar das aulas, interagir com os professores. Se toda segunda-feira ele não puder assistir às aulas, então ele só vai ver a aula gravada e não está fazendo um curso online, né? Então, assim, não tire a dúvida. Apesar que as aulas são gravadas, não é uma obrigação, o professor tem a liberalidade de gravar e essa gravação fica por 30 dias. Mas para aquela situação, eventualmente ou excepcionalmente, o aluno faltou naquele dia, aí ele vai assistir depois. Ou mesmo assim, ele não faltou e quer assistir para reforçar aquele entendimento, compreender melhor a explicação dos professores, as discussões que foram feitas entre alunos, aí sim ele vai assistir a aula gravada, tá? Então, tem essa questão, não confundir isso. A gente deve fazer em torno de 4 aulas de campo aqui na região de Belo Horizonte. Recentemente, num outro curso, fez até lá em São Paulo. Mas normalmente a gente faz aqui na nossa região, faz na nossa região. É obrigatório ir nessa aula de campo? Não, mas é um diferencial. Nós fizemos, tem um mês pouco, não foi, Leonardo? Fomos lá na mineração Isso, da Itaminas, né? isso, E, isso. e assim, e aí foram 2 turmas, muito interessante. Teve uma apresentação breve no auditório e depois fomos a campo, rodar as instalações da cava. Nós fomos na instalação de tratamento de minério, fomos ver a disposição do rejeito em pilha. Então, dá para fazer um entendimento. Aquilo que você está estudando na aula, você vê em campo. Isso aí depende da gente conseguir uma abertura de empresas, é a aproximação da Universidade PUC Minas com o mercado, com a empresa. Então, a gente depende de eles liberarem uma data. Certa vez a aluna falou assim, professor, passa com antecedência para o próximo semestre, quando vão ser as visitas de campo? Nós não temos isso. Isso aí surge com os relacionamentos da coordenação de cursos, os próprios professores, com 1 mês, 2 de antecedência. Aí a gente programa, entendeu? Aí faz o trajeto com os alunos. Nós temos uma limitação de 100 quilômetros aqui de Belo Horizonte, e aí o aluno vai no transporte da PUC Minas com seguro, né, para poder garantir que está sob a responsabilidade da universidade. É o nosso diferencial. E aí, a gente planejou o curso da seguinte forma: são 10 disciplinas, depois eu vou passar por cada uma delas aqui, 36 horas aula cada uma. Essas 36 horas aulas, elas distribuem em 12 encontros de 3 horas aula cada, tá? E eles vão, então, assim, em torno de 2 meses e meio cada 2 disciplinas. Aí depois entra as outras 2 disciplinas. É nessa ordem? Não propriamente assim, nessa ordem, tá? Então, a gente tem essa sequência para ir de 2 em 2 disciplinas. E essas 7 horas, o que que são, professores? Esse TO são trabalhos orientados. Então, assim, o professor pode estar marcando para ele fazer uma pesquisa, fazer uma atividade, depois apresentar durante a aula. Então, um trabalho orientado. Pode ser essa apresentação a um tema avaliativo. Então, cada uma ali soma das 36 mais 7, 43 horas, totalizando 444 horas aulas, que contempla essa disciplina, que é uma disciplina institucional da PUC Minas, por se tratar uma pontifícia universidade, para tratar sobre esse processo que nós estamos inseridos hoje na comunidade, principalmente a nossa área da mineração, tá? Nós estamos muito envolvidos na comunidade, o meio ambiente, e nós mesmos somos a própria comunidade, né? E essa disciplina acontece
Normalmente é no segundo semestre do curso. Então, assim, vocês vão ter lá o segundo semestre de 2024. Ela não entra, vai entrar em 2025. E aí ela acontece em 3 encontros de 4 horas aula, também online, tá? As disciplinas, né, online, elas não têm contagem de frequência. Igual eu dou aula na presencial, a gente faz chamada e o aluno tem que ter 75% de frequência. Nessa aqui, não. Fica por conta do aluno. Contudo, certa vez a aluna foi reclamar: que questão é essa que o curso é AD e a professora exigiu a presença no dia da apresentação do trabalho, que era um seminário, né? Apresentando o trabalho que o grupo fez. Claro, era uma avaliação, então ele tinha de fazer síncrono, online. Esse 5 significa que online. Todas as avaliações são no dia da aula? Não necessariamente, né? Então, tem vez, eu só não gosto que é no final do curso. Eu tive sábado agora, em curso, que o professor deu atividade para terminar, está terminando o curso, para entregar quase um mês depois. Vai atrasar a entrega do certificado. Então, assim, durante as outras disciplinas, ele pode até dar um prazo depois. Não pode ser muito, porque terminou aquele dia a aula daquela disciplina, o professor tem 30 dias para ele lançar as notas no sistema. Então, não pode adiar muita entrega do trabalho. E aí tem que distribuir esses 100 pontos, que eu vou no slide lá na frente mostrar que a média tem que ser 70 pontos. Tá bom? Aí, então, agora vamos falar um pouquinho das disciplinas, um pouco da ementa. Aí, Leonardo, você pode me ajudando. Eu falo de uma e você fala de outra? Vamos combinar assim? Pode ser, manda bala aí. Tá bom. Essa primeira aqui, aspectos legais, né, aplicados à área da mineração. Nós temos uma professora e um professor. A professora Luísa Guerra, ela trabalha direto com direito ambiental, né? Ela formou na PUC, oh, desculpa, na Dom Helder, tá? E o professor Alisson Medeiros trabalha direto na Gerdau, né? Teve a sua especialização, mestrado lá no saneamento, meio ambiente e recursos hídricos da UFMG e oriundo da FUMEC. Então, eles trabalham direto nisso, por quê? É uma das disciplinas iniciais para poder até nivelar, porque hoje, sim, muito conturbado, tem muita coisa de mídia, muita informação errônea, e aí já nivela o que é importante, né? Nós precisamos explorar a riqueza mineral com responsabilidade, e aí nós vamos tratar desses temas, o licenciamento, avaliação de impacto, tudo que nós fazemos, não é só a mineração. Eu estou agora aqui consumindo energia elétrica. Eu estou tendo um aspecto e um correspondente impacto ambiental. Só não tem, tudo está numa dinâmica que promove impactos. Nós temos que administrar esses impactos com responsabilidade para depois entregar para a sociedade aquele meio ambiente de volta e a natureza recompõe rapidamente, mas sem os produtos metálicos, minerais, oriundos dos minérios, nós não teríamos a sociedade que nós temos hoje, né? Então, ela vai tratar, ela e o Alisson, sobre as principais legislações, monitoramento de efluente, que é lógico que vão acontecer isso, efluente, resíduos sólidos, né? Emissão de particulados, então vão tratar sobre isso, né? Até o processo de fechamento da mina. Quem é da região aqui vai ver, sim. Você nem imagina, por exemplo, o Parque das Mangabeiras é uma antiga mina. É um parque lindo e maravilhoso. É uma mina que foi fechada e a natureza recompôs. Tá? A própria sua agora, né, Leonardo? É bom para você comentar a É, sua deu disciplina. certinho, deu certo. Nessa disciplina aqui, faço já direto, já começo fazendo a ressalva, a gente mudou um pouco a ordem dessa disciplina. Na primeira turma, eu dei essa disciplina logo no início do curso, mas agora, como o curso já está avançando aí para a nossa terceira turma, desde a segunda, né, a gente entende que, como aqui a gente vai falar de classificação de recursos e classificação de reservas, é claro que não é uma disciplina voltada para a aplicação de métodos geoestatísticos nem nada, mas é muito mais no sentido de entender o que são os recursos
entender assim aonde que as empresas estão listadas, entender um pouco sobre bolsa de valores, como obter informações públicas de uma empresa que está, por exemplo, ela tem um projeto aqui no Brasil e ela está listada nos Estados Unidos ou no Canadá. Como que eu consigo fazer uma leitura dessas informações para entender se essa mina o que eles estão declarando hoje é um projeto, uma vida útil de uma mina para mais 10 anos, para mais 15 anos. Quem são as pessoas que preparam essas informações, que vão nesses relatórios técnicos? Quem que assina como responsável por esses relatórios técnicos? Porque a gente entende o seguinte, numa mina, o coração de uma mina, o que existe lá como ativo mesmo, não é caminhão, não é planta, são os recursos e as reservas. Porque se eu não tenho recurso, eu não tenho reserva, fecho uma Uhum. mina, eu entro em exaustão. Então aqui a gente trabalha muito isso. E por que que a gente mudou um pouco a sequência? Porque como aqui a gente acaba tendo que juntar e falar de vários temas, a gente precisa falar da questão legal, a gente precisa falar de comercialização, a gente precisa falar de geotecnia, de hidro, da própria operação da mina. Então, digamos assim, um fechamento técnico de várias disciplinas para a gente poder se aprofundar nas reservas minerais de acordo com os códigos internacionais. Então, é uma disciplina que está indo lá para o final do curso, mas o grande objetivo dela é esse, é trabalhar todo esse arcabouço aí para que a gente entenda qual que é a diferença de uma Vale, o que que uma Vale tá falando para o mercado, como que eu interpreto um relatório técnico, como que eu classifico um recurso, uma reserva. Então, essa é a disciplina. Eu trabalho como consultor já há muitos anos, aí, hoje eu estou trabalhando na SRK, e é uma área que eu gosto, que eu me desenvolvo bastante nela e faço muitos trabalhos nela, então trago muitos exemplos e muitas coisas práticas aí para dentro dessa disciplina. Agora, com relação aos códigos, os códigos eles dizem respeito a quando a grade do curso, né, foi proposta e quando teve a aprovação do MEC. Então, a gente não muda esses códigos, igual essa disciplina, ela é a MCA2, não significa, igual até o próprio professor Josias já falou aí antecipadamente, que a gente vai seguir necessariamente aquela ordem do MCA 1, 2, 3, 4, 5. A gente muda de acordo com a medida que o curso vai ficando mais maduro, a gente vai entendendo também alguns ajustes que precisam ser feitos para que cada vez o curso se torne melhor. E também, em alguns casos, a gente faz um ajuste em função da demanda dos professores. Uhum. Todos, praticamente, se não todos os professores aqui não são professores dedicação exclusiva, então, assim, todo mundo está na indústria, a gente tem aí o João que está na agência, a gente tem a própria Luísa que trabalha no escritório de advocacia, então, assim, essa é a pegada mesmo do curso, de trazer profissionais que têm pós-graduação, que têm mestrado, que têm especializações em diferentes áreas e que também podem contribuir com a indústria. Então, a gente às vezes precisa fazer alguns ajustes aí. A ideia é que duas disciplinas estejam andando juntas, mas em Uhum. alguns momentos, em 2, 3 semanas, que é uma disciplina só, depois volta. Isso para poder acomodar as agendas de todos os professores, mas sem, de forma alguma, sem gerar nenhum prejuízo para os alunos. Ou seja, são ajustes que é possível se adaptar. E hoje também, trabalhando no setor de mineração, a gente precisa estar preparado para se adaptar o tempo todo. Então, não deixa de ser um belo exercício também. E aquele negócio, né? As disciplinas não tem pré-requisito ou corre-requisito. É aquilo que você falou, à medida da demanda que o curso vai amadurecendo, né? É isso. Obrigado. Pode Obrigado, passar. Renan. Foi bem esclarecedor. O Diógenes estava aí na sala, não, né? Não, não, ele não vai Não. poder participar, não. Que Tá. ele falou que tem aula hoje, eu acho. Ele está dando aula, mas vai ter Ah, que tá. ir. Aí Então, assim, eu não vou ficar lendo, não, gente. Eu vou falar sobre o que é o propósito da disciplina. Bom, a gente tem, para toda mineração a céu aberto, fazer uma cava. E a cava é um processo muito dinâmico. Vocês terem uma ideia, assim, o operário, o profissional, o cara que está trabalhando na escavadeira, na pá carregadeira, principalmente nos caminhões, ele tirou férias, ele vai ter que fazer uma indução, uma introdução de uma semana, porque os caminhos mudam. E os acessos nas frentes de serviço,
formação da cava com seu talude, bermas de alívio, são dinâmicas. E aí, então, é o que entra a geologia e a geotecnia. Ele vai, então, mostrar para vocês, usar em algumas aulas de um software, que é o Slide, do pacote da RockScience, para poder fazer essas análises a partir de parâmetros geotécnicos que eu conheço. E o material ele não é homogêneo. Ali eu tenho canga, estéreo, o próprio minério, peso específico diferenciado, ângulo de atrito diferente, coesão. Fez uma campanha de investigações e vão fazer as análises de estabilidade para poder fazer o design, o projeto da cava. O melhor projeto, que também é dinâmico. E depois nós vamos ver, ele precisa estar associado com o conhecimento da hidrogeologia. O engenheiro de Minas, ele tem que estar próximo da geotecnia, da hidrogeologia, para poder operar a mina e ela ser produtiva e eficiente. Essa é a ideia aqui. E aí, lógico que aí fecha falando da instrumentação que usa, né, nesses maciços para poder assegurar a estabilidade e a operação contínua na mina até o momento que ela foi é, planejada, tá? E o Diógenes, ele é mestre em hidrogeologia, ele fez o curso de especialização em geotecnia aqui na PUC Minas e sua formação de origem é na UFOP. Ele trabalhava, né, em outra mineradora e atualmente ele está na AVG Mineração, já com alguns anos de experiência. Aí o Ítalo conversou comigo, ele realmente não vai poder aqui estar, tinha um outro compromisso. Você pode dar uma explicada aí, o Sim, PCP? posso. Não, aqui é o do A planejamento de operação. lavra, não. É o Operação. planejamento e operação de lavra. Então, assim, é uma das disciplinas também cerne do curso, né? Assim, é todo o processo aqui. Aí o Ítalo tem muita bagagem nisso. O Ítalo hoje trabalha na Desweek, que é uma empresa que fornece software e também fazem consultoria também. Então, aqui o objetivo é discutir e apresentar todas as formas, né? Todas as, os planos, né? Discutir um plano de curto prazo, um plano de longo prazo, como que se desenvolve um modelo de blocos, minimamente entrar em alguns conceitos de geoestatística aplicada aqui à mineração, como otimizar uma cava, dar sequência, ou seja, os pontos de extração, por onde que eu começo, que sequência que eu dou, que a gente chama de fases ou pushbacks, dimensionamento de frota, ou seja, como que eu calculo a quantidade de caminhões, escavadeiras, perfuratrizes que eu preciso ao longo da vida útil de um empreendimento. Então, todas essas matérias, todos esses temas, eles são abordados pelo Ítalo nessa disciplina. Ele acabou de lecionar, terminou de lecionar essa disciplina para a primeira turma e agora, no segundo semestre, ele já vai lecionar na segunda turma e para a terceira turma deve cair no final do ano para o início do próximo ano. Então, aí o Ítalo tem as especializações aí na área financeira e que agrega muito também, porque quando a gente fala de modelos de bloco, função-benefício, tem muita parte econômica aqui para poder fazer cálculo de custos, né? Todo o tempo a gente está calculando o custo e a partir do cálculo de custo a gente consegue pensar o tamanho de uma cava e se é econômico, não é? Então, assim, é uma bagagem muito boa, o Ítalo agrega bastante aí para gente aí no curso, tá? É. Você falando, me lembrei lá do campo quando a gente foi junto. Então, assim, esse é um tipo da disciplina que depois que der, a gente ir a campo para o pessoal ter aquela visão lá, igual nós tivemos lá no Mirante, ver a movimentação dos caminhões, pensar a médio e longo prazo, como que eu vou avançar para poder não perder a eficiência, né, Leonardo? Então, isso aí tem que ter uma visão sistêmica, não é uma coisa É isso pontual. aí. Bom, aí a hidrogeologia que eu estava comentando, você aplicado, né, aos recursos hídricos e o balanço hídrico na mineração. Gente, quando faz, alguns de vocês já devem trabalhar, né, começa a explorar o subsolo, nós vamos encontrar, né,
o nível, né, da superfície freática, algumas nascentes, e aí que eu tenho que trabalhar com ela, bombear a água para poder ter frente de serviço para poder fazer a mineração propriamente dito. Mas para isso, então, eu preciso conhecer como é que essa rede de fluxo de água no meio poroso que é o minério estéreo. Então, é o que o Matheus Serri consegue passar para vocês, né? O conceito da hidrogeologia, a pesquisa hidrogeológica, como é que nós vamos fazer com poços, né? A hidrogeoquímica, porque depois eu estou afetando, vai passar, né, no efluente, vai mudar, né, a composição da qualidade daquela água, tem que ter essa ideia, né? Aí, para isso, ele vai fazer uma rede, pensar nessa rede de perfuração de poços, como é que isso é feito, né? Sistema de rebaixamento do nível d'água para poder ter frente, para poder operar a lavra, mas para isso eu tenho que ter o arcabouço legal e obedecer. E saber, né, também do balanço hídrico, tanto da região, né, como que está isso, níveis de precipitação e o que está acontecendo nesse balanço hídrico dentro daquele maciço. Essa é a ideia da disciplina. O Matheus ele trabalha na Gerdau, na mineração Gerdau. Ele é mestre pela UFMG e geólogo pela Federal do Espírito Santo. Eu acho que o Reis, não veio, não. Acho que ele falou comigo não ia poder. Você apresenta dele, o Leonardo? Posso apresentar. Aham. Aqui a gente vai, essa disciplina, né? Especificamente, é uma disciplina aí focada no, também associado a esse planejamento também, mas aqui já mais num controle operacional, né? Ou seja, já é Uhum. pensar a operação já num curto prazo, no dia a dia, né? E todos as funções de planejamento e controle da produção, os KPIs da produção, as formas de otimizar essa produção que está acontecendo ali, toda essa movimentação do dia a dia, geração das pilhas, dos estoques, dos controles, dos despachos. Então, é como a gente sai lá de um planejamento macro, um planejamento Uhum. mais de longo prazo, médio prazo, a gente chega num planejamento de curto prazo e a gente começa a aplicar isso no dia a dia para controlar mesmo a produção, todos aqueles KPIs, toda aquela energia que a gente vê acontecendo no dia a dia de uma operação e aplicando diferentes técnicas aí. E o Matheus, hoje, que trabalha na Anglo-América, ele também como formação, ele é engenheiro de produção, que é uma área que acaba. Tem vários engenheiros de produção que atuam na mineração e a grande maioria deles, quando atuam na mineração, eles atuam geralmente nessa área mesmo, de planejamento e controle de produção, né? Ele é ex-aluno lá de Ouro Preto, tem uma especialidade também e se juntou ao time aí para nos ajudar e lecionar essa disciplina. Inclusive, é uma disciplina que está em curso nesse momento na primeira turma. Aham. Acho que era isso que eu poderia Isso comentar. mesmo. Assim. E você falando aqui da formação dele, me fez lembrar as demandas que nós temos recebido, né, Leonardo? O Uhum. curso, gente, é um curso de engenharia. A mineração precisa ter engenharia. Então, a gente precisa ter fundamentação de conceitos que o aluno trouxe da sua formação. Ele não é um curso de gestão, não foi um curso de administração. Então, excepcionalmente, às vezes a gente aceita algum aluno que veio de uma outra formação técnica, mas que já está trabalhando mais de 5 anos na área da mineração. Então, a gente estuda caso a caso. Agora, a pessoa terminou um curso de administração e quer fazer engenharia de mineração a céu aberto. Trabalha tem 6 meses na mineração. Não vai entender, não vai aproveitar, né, Leonardo? Os Sim. aprendizados. E aí, até bom você tocar nesse ponto, a gente já pode falar dele de uma vez, inclusive, assim, a gente tem, às vezes, recebido questionamentos, ou às vezes até pedidos, assim, tem um público-alvo que está muito bem definido para o curso, que está lá, engenheiro de minas, geólogo, engenheiro ambiental, tem lá acho que se eu não me engano, são cinco.
Valorização. diferentes tipos de graduação que a gente aceita. E, é claro, de forma excepcional, a gente analisa currículos, quando as pessoas fogem desse, é, dessa formação básica, mas entendendo aqui que é preciso ter, se não é dessa formação básica, tem que ter no mínimo uma formação de engenharia, porque quando a gente vai falar de geotecnia, a gente vai entrar em temas de engenharia, quando a gente vai falar de hidrogeologia, nós vamos entrar em temas de engenharia, que não é aqui o motivo do curso, como ele é um curso de pós-graduação, o objetivo desse curso não é voltar lá nos conceitos Básico. básicos da graduação para nivelar uma turma. Uhum. Então, aqui já tem que ter um conceito básico. Então, normalmente o que a gente faz é assim, quando o candidato ele não ele é de uma outra engenharia, mas que ele já está inserido no contexto da mineração há pelo menos ali uns 5 anos, a gente Uhum. entende que ele tem condição de acompanhar, por ele ter uma formação de engenharia e já estar inserido dentro da mineração há vários anos, ele já entende o que é um minério, o que é um estéreo, os conceitos básicos, e por ter uma formação na área de exatas, ele consegue acompanhar os Sim. raciocínios, os cálculos e tudo mais. Agora, a gente tem recebido, às vezes, pedido de pessoas que vêm da área da administração, que vêm da área de economia, que vêm de outras áreas, que a gente entende que não é o momento, esse curso não é um curso para isso, é um curso mais de formação de engenharia. Então, isso pode acabar prejudicando, assim, dificultando a turma, dificultando até para o próprio professor conseguir fazer esse nivelamento, né? Então, só deixando isso muito claro que tem lá muito definido no site quais são as formações básicas que as pessoas têm que ter, e ali a inscrição delas e a matrícula é automática, e casos fora daquilo, a secretaria manda para mim e para o professor Josias, e aí a gente faz uma análise com base no currículo, e a gente vai deferir ou não em função de estar dentro da área de engenharia e ter experiência É isso. suficiente na mineração. Do É. contrário, infelizmente, a gente vai interferir e a gente espera, claro, que as pessoas entendam a razão disso também, porque aqui o objetivo é um curso de engenharia de Minas e não um curso de gestão. Exatamente. E também para não gerar uma expectativa que depois não vai ser atendida. Me lembra que, porque o curso nosso está no processo de reconhecimento pelo CREA, aí depois o aluno forma, ele tem administração, não vai conseguir fazer anotação lá no conselho dele. Então, assim, depois eu passo até para o pessoal, tiver interesse, a página do CREA, que ela fala os cursos de pós-graduação nas áreas de engenharia têm o reconhecimento. Aí sim, é tranquilo. Agora, de fugiu dessa área já fica complicado. O aluno depois Sim, recebe o certificado, o diploma e quer ter um registro no conselho de classe. Ele não vai conseguir. é isso. Bom, aqui, o projeto é operação de pilha para depósito de rejeitos. A Joyce não pôde estar também, não, né? Não, Ah, não então eu conseguiu vou falar participar. assim, depois que agora, né, demonizaram as barragens, e as barragens um dia foram a solução para o problema do rejeito, hoje a solução técnica é pilha. E a minha visão é a seguinte, é solução técnica para agora, mas que vai dar muito trabalho e demanda de serviço para vocês, profissionais novos, para daqui 10, 15, 20 anos. Por quê? O rejeito, ele não é um solo. O estéreo, sim, é um solo, mas o rejeito, não. Ele foi produzido na instalação de tratamento do minério, e aí, por mais que ele tenha uma granometria, os parâmetros que vão assegurar a estabilidade dessa massa não é a mesma da mecânica dos solos. Então, assim, daí quem fez uma engenharia está entendendo o que eu falo. Então, assim, a base agora estão se estudando esse material rejeito. E aí, a Joyce trabalha na Vale, trabalhando com esses projetos de. Hoje está assim, uma experimentação. Eles fazem uma pilha de 20 metros, e aí vai fazendo. Cada rejeito é um rejeito, de cada mina difere um do outro. O rejeito é um material granular, tem alta permeabilidade, alguns têm 10 elevado a -7.
centímetros por segundo, é um material impermeável, mesmo assim não tem coesão, e aí tem que colocar esse material todo num depósito e que vão ter dezenas de metros. Outros falam assim: vamos fazer uma fábrica de bloco de rejeito. É, bem sincero com vocês, é uma utopia, porque a produção de um dia de uma pequena mineradora vai abastecer a maior empresa de fábrica de blocos da nossa região metropolitana durante um ano. A produção de um dia de rejeito que gera vai dar para abastecer para a produção de um bloco durante o ano inteiro. O que que vai fazer com os outros 364 dias? Então, nós temos que ter depósito em pilhas, que é a primeira, uma solução, dimensionado. O segredo é ter esses drenos de fundo, né? Monitorar constantemente esse controle tecnológico que são feitos, e um material que, a princípio, não tem aproveitamento econômico, mas que ainda guarda uma certa riqueza. Então, tem, assim, rejeitos de 30%, 40% de percentual de ferro, se nós estamos falando do minério de ferro. Mas por que não processa ele? Porque no processo atual, né, que existem nas estações de tratamento de minério, por mais até que o uso de tecnologia de magnetização, ainda não viabiliza a separação desse material ferro que está incrustado, né, no quartzo. Então, aí ele tem que ser guardado, armazenado, e com certeza ele vai ser minerado daqui 40, 50 anos, que aí mudaram outras tecnologias. Então, é isso que a professora Joyce vai estar passando para vocês. Aí, acho que o Pedro está aí, não está, Pedro Dantas? Sim, sim, sim. Boa Comenta um noite, pouco da sua disciplina, se está entrando no curso, bem-vindo aí. tá joia. É só falando rapidinho um pouquinho de mim, né, pessoal? Me chamo Pedro Dantas, eu sou de Recife, mas atualmente hoje eu moro em Brasília. Tenho graduação em Engenharia Civil e mestrado também em Geotecnia pela UFPE. Eu trabalho na TPF Engenharia, especificamente na área de mineração. Hoje eu atuo com controle de qualidade de produtos de mineração, mas já atuei como coordenador e gerente também. E boa parte desse período foi atuando em projetos de caracterização de barragem. Então, espero contribuir aí no curso para fazermos um bom trabalho aí com essa turma. Falando um pouquinho da ementa, né, a gente tem aí descomissionamento, que seria a interrupção de operação da barragem, descaracterização, obras estruturais para que não tenha armazenamento de água e rejeito. Então, a gente vai ver um pouquinho soluções que a gente pode estar fazendo essa gestão de águas e rejeitos e também de sedimentos, que é algo bem importante do ponto de vista ambiental. Aspectos legais, então, o que é que diz a Política Nacional de Segurança de Barragem e resoluções da ANM, a gente vai passar por isso. Aspectos técnicos, critérios e premissas de projeto. Então, o que é que a gente quais são os pontos de atenção, né, dentro do projeto, o que é que a gente precisa estar bem atento para fazer o nosso projeto de caracterização, como é que a nossa estrutura se enquadra dentro dos aspectos legais para tanto obedecer cronograma de caracterização como as soluções. Elas estão atreladas ao método construtivo da barragem. Estudos geológicos e geotécnicos, investigações direcionadas, quais são os estudos hidrológicos e hidráulicos, impactos ambientais, como eu disse, na questão de gestão dos sedimentos, como é que a gente faz para integrar essa área que já foi pertencente à natureza, como é que a gente faz para reintegrá-la, e aí isso está relacionado ao projeto de fechamento da estrutura de barragem e reintegração ambiental. Então, a gente vai ver também como possíveis impactos a essa questão dos lençóis freáticos, o que é que aquela estrutura causou, né, naquele ambiente, e discutir um pouquinho como é que a gente pode encontrar soluções adequadas, né, do ponto de vista ambiental. Então é isso, agradeço a oportunidade e fico à disposição. Ok, obrigada, Pedro. Você falou assim, soluções, porque não existe uma receita de bolo, né? Cada caso é um caso.
E hoje, assim, as empresas estão tomando uma decisão de descaracterizar as barragens que foram alteadas a montante, mas inclusive também algumas que são alteadas a jusante, né? Então, assim, está todo mundo partindo para o filtro prensa, né? Rejeito a seco, entre aspas, né? E aí tem que dar um fim para essas barragens, né? Às vezes também, Júlio, só para complementar, é isso que você comentou agora há pouco, né, de daqui a 40 anos vai ter um processo de remuneração. Então, É, isso também às vezes faz parte da decisão estratégica por descaracterizar a estrutura, né? é, Estruturas da década de 70, décadas anteriores, que o processo era um pouco mais rudimentar e hoje, com a tecnologia, consegue até extrair uma quantidade de é, minério que antes não conseguia, né? no rejeito antigo. Aham. Muito obrigado, Pedro. Só fazendo um comentário, mas também não entrando muito, embora a gente é meio técnico, adora conversar, né? Mas eu acho que esse tema da descaracterização das barragens tem um tema que para mim é muito importante agora, que ele Ah, dialoga lá com a 68, que é a resolução de fechamento de mina, né? E que ela vai passar está passando por uma revisão agora, que é como que eu também penso uma descaracterização, olhando do ponto de vista de fechamento, porque assim, se eu for pensar num fechamento que depois eu não quero continuar dando manutenção, um fechamento mesmo para devolver uhum, ao meio ambiente, eu também tenho que pensar em quais são os meus sistemas, os meus canais de drenagem. Então, não posso estar usando concreto, não posso estar usando muita ah, ferragem, porque tudo isso, é, isso se deteriora com o tempo e não vai ter aham, ninguém para ir lá dar manutenção. Então, como que eu também penso uma forma de descaracterizar é, essas estruturas, integrar elas no meio ambiente e, ao é, mesmo tempo, provavelmente cumprir com a legislação de fazer todo esse projeto, mas que não é é um projeto de engenharia, mas ele não é um projeto de engenharia convencional para uma estrutura que é, está operando, que eu coloco é, concreto e canaletas, porque eu estou é, indo lá, dou manutenção. Isso já é um projeto futuro para eu não é, entrar naquilo mais. Então, é. acho que é extremamente relevante essa disciplina dentro desse curso. Interessante o que você Essa é falou. parte, principalmente. É, abre os olhos para uma outra visão, né? Essa reintegração. Eu queria Uhum. colocar só um comentário também, aproveitar aí o comentário do Leonardo, a gente também tem a preocupação com os futuros, né, da, da frente, né, porque às vezes você vai estar aí, a resolução 68 que o Leonardo citou aí, ela foi criada justamente para orientar as empresas a realizar o fechamento de mina concomitante com a lavra, né, porque não deixar tudo lá para o final, para você ter ali, né, um gasto maior também, né? Ter um planejamento melhor É, para fechar. E também a questão do uso futuro, eu falei, porque você já vai fazer o seu planejamento já pensando também nesses detalhes, porque é, não adianta você, se você não pensar nisso também, depois lá na frente você pode ter um custo maior para remobilizar tudo isso, né? é, E vai vir aí a garantia financeira, né? As garantias financeiras também, que é outro tema que a gente está tratando dentro da agência, que vai estar nessa direção também, aí. é. Isso vai acabar fazendo parte. Você falou bem, assim, tem que ir já fazendo a reserva financeira para não levar um susto quando chegar no final da Né. operação, aí querer abandonar. Não, aquilo ali foi previsto, né? Tem reserva, né? Tem que entregar de acordo. Bem falado. Então, pelo que eu entendi, eu sei que está aí falando, ô João. Isso, sou eu mesmo. Então, fala então da sua. Ô, Não, João, eu até te falar uma sinceridade assim. Quando criei o curso com o Wilson, depois veio o Leonardo, aí eu falei assim, mas para que gestão comercial da mineração? O Wilson me chamou a atenção, é a principal coisa que nós temos que pensar é nisso. Então, agora que você dá essa atenção que eu estava desatento aí. tá bom. Eu vou me apresentar então. Meu nome é João Antônio, eu sou engenheiro de Minas, sou do FOP lá da. Eu sou conterrâneo também do Léo aí, de Itaúna, né? Isso E aí. eu trabalhei na agência, entrei no concurso de 2010. Minha experiência antes era com minério de ferro, trabalhei na Minerita aí, perto né, de Belo Horizonte aí. E no Espírito Santo trabalhei Minerita hoje. Ah, não, a Minerita. Não, a Minerita ainda é Minerita, né? Qual que é a a da Minerita Usiminas? é a única que ficou lá Que ficou. na limitada ainda, né?
Hoje tem os A Minas, outra tem a era a J. Mendes, né? A ArcelorMittal. J. Mendes é que virou Uzi Minas. Eu trabalhei, antes de fazer engenharia também, eu acabei trabalhando também na J Mendes, né? Fiz técnico mecânico, fui Legal. trabalhar lá. Foi a minha paixão pela engenharia de Minas, né? E aí, eu trabalhei também com muito orçamental no Espírito Santo. Depois da pandemia, teve um processo seletivo interno na ENM, para a área de economia mineral, e aí desde então estou na economia mineral e hoje eu estou na função lá de coordenador de economia mineral, né? Então, assim, eu achei muito importante tudo que vocês falaram. Realmente, a gente, na ENM, já está acostumado a pegar vários projetos, desde relatório final de pesquisa e plano de aproveitamento econômico. Então, todos os conceitos que foi falado aqui por várias pessoas, pelo Leonardo, pelo Josias, pelo colega Pedro, acho que é Pedro, né? Pedro Pedro também. Dantas. Então, a gente sempre usa esses conceitos. Então, isso também não só nos projetos, mas as próprias normas reguladoras da agência têm lá vários requisitos, né, de segurança, de projetos. Então, assim, achei bem aderente assim às temáticas que estão sendo usadas aí no curso. Todas têm aplicação prática né, e em projetos. E assim, voltando então na minha emenda, o que eu quero falar aqui então um pouco dessa da microeconomia e da macroeconomia na questão do setor mineral, né? A gente vai passar um pouco falando também da questão da certificação. Essa questão da certificação aqui não seria dar passo a passo para a empresa certificar dentro de detalhamento, não, mas falar qual que é a importância que está hoje nessa temática. Eu tenho participado de um encontro lá em Lisboa, 2 vezes por ano, e é um encontro que a gente tem representantes de vários países do mundo na temática do cobre, do níquel e do chumbo e zinco, mas toda a União Europeia, como um todo, está voltada para essa área de ESG, que hoje todo mundo também conhece essa política hoje, né? Que é a parte de meio ambiente, de social e governança. Então, hoje, o pessoal já está exigindo isso aí de muitas empresas, e agora eles vão começar a exigir não só da empresa, mas toda a rede de fornecedores dessa empresa tem que estar dentro dos padrões de meio ambiente e condições de trabalho, principalmente. Então, isso vai ser uma temática assim que não vai voltar mais, né? A gente vai ter que pensar nisso em diante. Então, a gente vai falar um pouco disso, né? Tanto é que estão vários projetos aí que exigem grandes investimentos, via os maiores bancos, né? Pelo menos, todos já cobram esse tipo de política, né? De certificação. A gente vai falar também um pouco de cadeia produtiva, né? A gente tem trabalhado na NM com mapeamento de cadeia, então a gente vai falar aqui um pouco de nomenclatura comum do Mercosul, que são códigos que aparecem aí nas notas fiscais, que a gente está acostumado. A gente vai falar um pouco de CNAE, como que é esse relacionamento entre os fornecedores e o primeiro elo da cadeia produtiva, quem compra esses bens minerais, nessa lógica de CNAE e NCM. A gente já fez um mapeamento disso, que a gente tem uma plataforma que chama ComexMe, bem interessante nesse sentido, a gente pode falar. A gente vai falar um pouco da demanda e oferta, de precificação de preço. Isso tem um impacto assim grande. A gente está falando muito do momento de minerais de transição energética, né? Posso dar exemplo de um bom case aí que a gente tem, que seria o níquel, né? Caso a China estimula bastante as minas lá da Indonésia, então a gente tem aí situações de estimula um setor, depois diminui a demanda e aí a gente consegue então essa redução global aí nos preços. Então a gente fala um pouco disso também. Parte do comércio exterior, né, os principais commodities, como está nosso saldo, exportações, importação, né, e finalizando aí um pouco de matemática financeira e fundamentos de engenharia econômica. Eu sei que vai ter isso também, parece em outros cursos, né, mas é só para a gente contextualizar alguns projetos de mineração e falar um pouco disso também, que é importante para a gente fazer algumas avaliações. Tá? Obrigado aí, João. Bom, obrigado aí, estamos com sucesso aí no nosso curso. Bom, agora a minha disciplina propriamente dita, né? É gestão de riscos. Falar um pouco, né, da minha caminhada. Eu fui, né, engenheiro civil, trabalhei com construção pesada, e aí em 2003 comecei a fazer o mestrado na UFMG. A minha intenção era avaliar risco de ruptura de barragem por piping. E aí vi que o risco é complicado você fazer essa avaliação, porque ele tem duas parcelas, né? Uma probabilidade e uma consequência, né? O dano.
Então, aí eu fiquei basicamente na probabilidade e a consequência, até então não tinha hoje os softwares para poder fazer a área de mancha, ver até quanto que uma barragem se pode, né, no caso eu estava avaliando, ter o alcance, né? Então, falando isso aí há 20 anos atrás. E aí, né, então, o que que eu vou passar com a experiência daí para frente? Fui trabalhando em algumas empresas da área, né, de barragem, barragem rejeito, barragem de geração de energia, para a gente entender o que que é risco, né? Para isso a gente tem uma norma, que é a ISO 31000, e aí nós vamos fazer, meu foco é trabalhar com a prática para que os alunos façam aplicação dessas ferramentas que estão citadas aí, análise dos perigos e da operacionalidade, FIMEA, que é muito aplicado, análise por árvore de evento, análise Boltai, para fazer essas análises nessas estruturas da mineração, né? Pode ser feito na cava, pode ser feito na pilha, pode ser feito na barragem, né? Então, assim, naquele contexto do ambiente, como que nós vamos estar fazendo essa avaliação geológica, geotécnica, ambiental e sempre respeitando também que tem esse fator, o ser humano é que faz a vida da mineração, né? Então, tá o operador lá assegurar a sua segurança, né, integridade, para que ele possa voltar, né, com saúde para casa. Então, a ideia da disciplina é essa. Por fim, aí, eu vou falar essa disciplina Humanidades, que é a disciplina institucional, ela veio de 2019 para cá. Todos os cursos da PUC têm essa disciplina, cursos de pós-graduação, e naquele período que eu comentei com vocês, então não é nem eu, nem o Leonardo. Recentemente, uma aluna falou assim: mas interrompeu a disciplina. Ela dá esse hiato em algumas disciplinas, porque vem essa programação de cima, né, da instituição, da direção da instituição, já definindo as datas que elas têm que acontecer. E aí a gente reprograma a grade horária, a programação das aulas de acordo com a definição desses dias que foram informados, tá? Sistema de avaliação, eu tinha adiantado um pouquinho, o professor, ele tem que distribuir 100 pontos nas avaliações e o aluno alcançar 70% desses pontos. E aí o professor tem liberdade para poder distribuir isso. Se ele vai fazer, alguns fazem uma atividade avaliativa, né, no momento da aula, outros fazem fora do momento da aula, pode fazer um seminário, uma análise de um artigo. A PUC tem essa prerrogativa assim de dar liberdade para o professor, tá? E aí, isso tem Júlio, sido. Oi? deixa eu só te interromper um minutinho. Você Sim. pode voltar na anterior, na de humanidades aí rapidinho? Só para fazer um comentário, é que eu também já recebi alguns comentários assim de algumas pessoas às vezes falando assim: mas a gente está fazendo uma pós-graduação na engenharia, por que que a gente tem que falar de humanidades? Por que que a gente tem que falar de pessoas? Porque a PUC, aqui não é porque a PUC é uma pontifícia universidade católica apenas e que a gente está pensando que algumas pessoas podem pensar que isso aqui tem um viés religioso, católico, Aham. etc. Não, é porque a PUC ela acredita que além das nossas formações básicas, as nossas formações como engenheiros, como médicos, como biólogos, como em diferentes áreas, em algum momento é importante parar para fazer algumas reflexões, uma reflexão sobre pessoas, sobre o ser humano em si, sobre a forma com que a gente lida com o outro. Afinal de contas, no dia a dia, nós estamos lidando com pessoas o tempo inteiro, Aham. seja numa relação horizontal, numa relação vertical dentro de uma empresa. Então, assim, ela coloca essa disciplina também como uma oportunidade para a gente poder parar um pouco aquilo que a gente faz no automático e refletir um pouco sobre Aham. temas de áreas de humanas que normalmente a gente não para pensar. É. Então, assim, não é o objetivo de uma disciplina com foco religioso, com foco Aham. doutrinário, longe disso, mas é só Aham. para deixar bem claro que é um objetivo de parar, são 12 horas aulas, tem aí os professores que geralmente eu acho que eles vêm lá do departamento de, não sei se é de ciências da religião ou se é Não, do não. departamento, não, É, não. Esqueci o departamento aqui agora, mas não é.
É. Então, assim, mas é só para deixar claro que tem esse objetivo no sentido da gente parar, pensar um É, pouco sobre o contexto, a diversidade, sobre o respeito e sobre esses temas. Então, a gente também, de alguma forma, também a gente apoia que isso seja inserido na grade do curso também. foi bem É lembrado isso. isso. É. E a gente tem visto, assim, depois quando cada disciplina termina, os alunos avaliam, faz uma autoavaliação, avaliam o professor, avaliam a estrutura da PUC e a disciplina como um todo, né? E algumas avaliações são poucas que são ruins. A maioria vem avaliações elogiosas sobre a disciplina de humanidades. Estava falando aí das avaliações, então aí o aluno tem que fazer todas as disciplinas para concluir o curso, ter sido avaliado. E assim, mesmo no online, acontece ter reprovações. Eu lembrei agora recente, teve de umas disciplinas iniciais, e o aluno não apresentou o trabalho que o professor marcou. E tem mano que tinha apresentado, mas provou que não chegou a entregar, então acabou que não teve essa condição. Ele tem, vamos falar desse critério, se ele ficou com a média de 50 a 69, aí ele pode requerer fazer um exame especial. Então, não é reprovar de uma vez. Se ele ficou nessa faixa de 50 pontos a 69, ele pode fazer a solicitação ao professor, ao apoio acadêmico, vai elaborar uma atividade extra, né? E aí ele vai fazer uma avaliação valendo 100 pontos. Depende do que o professor vai dar. Se vai ser um trabalho, uma atividade avaliativa, né? Então, isso vai acontecer. E aí, o que eu comentei com vocês, ao final da ocorrência das aulas, ele tem 30 dias, o professor, para lançar as notas no sistema, tá? Aqui eu estava falando dos 50 aos 69, tá me adiantando aqui. Aí ele pode exigir esse exame especial, tá? Por esse e-mail aqui, atendimento IEC, arroba PUC-Minas, e tem um outro que é o do nosso apoio acadêmico, tá? Havia falado lá no início, o projeto do curso, ele está dimensionado para 13 a 21 meses, para sua conclusão. Aqui nós já conseguimos diminuir esse trâmite para essa documentação, vocês terminarem, porque termina, aí o apoio acadêmico reúne todas as informações de todas as disciplinas e faz um pacote e envia no processo interno da PUC Minas e depois vai externo para poder ter a emissão do certificado. Isso tem conseguido com 45 dias, tá? Nosso apoio acadêmico é a Gabriele Batista, ela atende nesse e-mail, Gabriele Batista, arroba PUC Minas. O horário de trabalho dela é após o almoço e até 22 horas, ela tem um intervalo de lanche, e atende numa central telefônica aqui 31 2800. Por que não libera o WhatsApp dela? Gente, são dezenas de cursos. Hoje mesmo eu tive uma reunião, são 450 cursos de pós-graduação do IEC e está fundindo com a PUC Virtual. Vão vir mais 200 e poucos cursos, então são 600. Cada apoio acadêmico, ela fica com em torno de uns 10 cursos, aproximadamente. Só o nosso curso, assim, agora vão ser 3 turmas. Eu tenho o curso da Geotecnia, que são 16 turmas. Então, assim, e cada turma 50 alunos, 30 alunos. Então, assim, ela administra mais pelo e-mail mesmo, tá? Bom, aqui é o Josias, nosso... só um comentário ali sobre a avaliação, né? Esse Ah, curso não tem trabalho de conclusão de curso, aham. tá? Só para deixar claro aí para É, as pessoas também. O curso ele segue as disciplinas, uma vez concluídas todas as disciplinas, o aluno tem o certificado. Então não tem aquele famoso TCC nesse curso, não. e nenhum curso de pós mais da PUC tem É, TCC. Desde 2018 para cá, foi eliminada essa necessidade de ter o trabalho de conclusão de curso. Nos outros cursos a gente fazia um artigo técnico, mas aí agora não tem nem mais isso. Foi bem lembrado aí, isso. Leonardo. Obrigado. Bom, aqui eu estava falando do apoio acadêmico e os nossos contatos, o meu contato e o contato do professor Leonardo. Eu vou parar o compartilhamento e aí abrir a câmera se ainda tiver alguém aí interessado em ter esclarecimento de dúvidas. Outras dúvidas que tiver,
tem um canal direto na página do curso que é chamado Fale com o Coordenador, naquele link, aí você passa a mensagem pela legislação de proteção de dados pessoais, nem nós da coordenação e nem vocês têm os contatos pessoais. E aí tem esse canal com Fale com o Coordenador. Tá? Então agora eu deixo o tempo agora para a gente esclarecer dúvidas. Se alguém pegou, escreveu alguma coisa aqui no chat. Alguém escreveu no chat, Leonardo? Não, Josias. É. Então, acho que vai valer assim a gravação. Aí eu vou converter e mandar lá para a Érica Caixeta, ela providencia de colocar Sim. na página do curso. Eu acho que está super claro, já está explicado aí todos os critérios, como funciona o curso, né? Um curso síncrono, Aham. os métodos de avaliação, um É. panorama geral dos professores. Lembrando também, acho que a gente não falou disso rapidamente, mas só fazendo a ressalva que, por ser professores, todos eles que estão numa dinâmica de trabalho, numa dinâmica da indústria, às vezes também, e esses professores que a gente apresenta aqui, pode ser que sofra mudança ao longo do Sim. curso, considerando que é um curso de 1 ano e meio, 2 anos. Às vezes tem professor que muda de estado, às vezes tem dificuldade por outras agendas, e a gente acaba tendo que trocar. Então é só importante deixar registrado aqui, porque esse vídeo provavelmente muitas pessoas podem assistir ele depois, que esses são os professores que estão atualmente nessas disciplinas, mas que eventualmente a gente espera que eles continuem. A gente está muito satisfeito com todos os professores que estão aí. A gente entende que é um grupo muito forte de professores, mas eventualmente os professores podem tomar decisões diferentes ou seguir rumos diferentes na vida, na carreira, e que eventualmente a gente precise mudar. Então, é só para deixar claro que isso não é fixo e É. não é congelado. Outro dia, assim, eu liguei, professor, as aulas estão tá para começar. Ah, professor, esqueci, hoje eu estou em Houston jantando. Assim, aí mudou, da Fugro, foi lá para os Estados Unidos, né? Então aí não teve jeito. Né? A outra, né, a Laura Horta, foi para trabalhar lá no Canadá, Canadá não, na Austrália. Então, assim, acontece, a dinâmica de É, mercado tá forte. sim, é isso. Mas é bom deixar registrado aí para É. todo mundo. Isso. Aqui tem Bernardo, Giúlia. Ficou claro para vocês, gente, que estão aí nos assistindo? Tá claríssimo. Pra mim tá tranquilo. Ah, você é de qual cidade, Júlia? Eu sou de São Paulo, mas eu tô morando em BH. Ah, tá ok. E o Bernardo, tá aí, tem Opa, alguma dúvida? só fiquei com a dúvida, não sei se acho que você me falou, é tudo online, né? Mas se um dia Isso. eu precisar, hoje eu não moro em BH, se eu voltar para perto de BH, eu consigo fazer presencial ou seria totalmente diferente? Não, o curso aqui é só na modalidade online, não tem esse curso na modalidade presencial, não. Ah, não, beleza, tranquilo. Achei que você ia perguntar Ele é um daquelas curso aulas ao de campo. vivo, né? A transmissão dele é ao vivo, mas os professores dão aula. Eu, por exemplo, dou aula da minha casa mesmo. Enfim, a gente transmite de diferentes lugares. É um curso que não tem chamada, tá? Igual acho que o professor Josias já falou, então, eventualmente, as pessoas precisam faltar, mas de forma esporádica, não vai ter chamada, não tem que cumprir aqueles 75%, 80% de Aham. frequência. As aulas ficam disponíveis durante um período, então, eventualmente, para uma disciplina ou outra, para uma viagem ao trabalho, dá para assistir a aula ali depois, gravada, né, e tirar Aham. dúvidas, talvez na próxima aula com o professor, mas a modalidade é assim, os professores transmitem de onde eles estão, né, igual a gente viu aí, né, o Pedro está em Brasília, o João está em Araçuaí, eu, o professor Josi, a gente está aqui em Belo Horizonte, enfim, é uma dinâmica, acho que o importante é que a gente está ao vivo, né? Então é uma conversa, é uma discussão, é uma aula, e a gente faz todo o acompanhamento dos alunos, mas não de forma presencial. Uhum.
Eu lembrei que estou tentando achar na caixa de e-mail, se você puder me ajudar aí. Eles normalmente mandam um link para poder ter um Google Forms aí para poder fazer a avaliação da apresentação. Deixa eu descer aqui. Ah, esse aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Os que estão presentes. Vou pôr no chat aí, tá, gente? É uma pesquisa rápida e aí dá um feedback para a instituição. A gente nem tem acesso. Depois eles fazem um resumo, uma estatística. Eu passei aí o link, é um Google Forms, tá? Então eu vou encerrar. Ah, não, sabe o que eu ia pedir aqui, aproveitar os que estão aí? É sempre bom a gente tirar um print aí da tela e depois a gente faz uma postagem. Vamos dar um sorriso aí, a gente, né? Aí, beleza. Deixa eu fazer. Você pode fazer aí também, Léo, e aí põe lá no grupo dos professores depois. Aí, aí tá ok. Falou, gente. Obrigado, eu vou fechar Tá bom. aqui a Obrigado, gravação. pessoal. Obrigado, professores. Falou. Obrigado, Júlia, Bernardo, aí pela presença de vocês. Espero que tenham gostado da apresentação. Espero que se juntem aí, participem do curso e que seja de grande valia para vocês aí, tá? Boa noite a todos. Um abraço, Boa noite. pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.